Muito bem, estamos aqui de volta com o Sou Bem Floripa, o debate que discute aqui as questões que nos interessam, né? Quem mora em Florianópolis, a gente está falando hoje sobre ciclovias, o espaço dos ciclistas. Por exemplo, você que anda muito de carro, né? Você quando vê um ciclista, o que você faz? Você dá uma buzinada ali para incentivar, para que ele vá realmente, para que ele continue? Ou você muitas vezes buzina para o cara sair da frente e tal? Como é que é o seu comportamento com o ciclista, diante do ciclista? Porque você também pode vir a ser um ciclista, não é verdade? A gente está conversando sobre esse assunto aqui com os nossos debatedores de hoje, Fernando Palhares, que é triatleta, temos também o Fabiano Faga Pacheco, que é da Via Ciclo e também conselheiro da União de Ciclistas do Brasil, o tenente-coronel Fábio José Martins, da Polícia Militar Rodoviária, o senhor Dácio José Medeiros, diretor técnico do IPUF, nosso Instituto aqui de Planejamento Urbano, e Cleiton Bortoluzzi de Oliveira, que é engenheiro do DEINFRA, discutindo realmente essas questões que nos interessam. E a gente deixou uma questão anteriormente sobre a questão do espaço, né, do ciclista e do motorista. Por exemplo, o motorista e o ciclista ali numa via, seja qualquer via aqui em Florianópolis, se o motorista está encontrando ali um ciclista pertinho ali no acostamento, ou perto também na borda da pista, afinal de contas, a gente tem que respeitar, a legislação permite que o ciclista fique ali, afinal de contas, qual é o espaço do ciclista? Esse é um ponto bastante importante, porque até agora a gente falou sobre infraestrutura. Exato. Né? Mas eu acho que tem outros dois pontos muito relevantes que têm que ser discutidos. A questão da fiscalização e a questão do comportamento no trânsito. A gente não pode esquecer que a bicicleta é um veículo. E, como tal, ele é regulamentado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, isso implica em direitos e deveres, inclusive para o ciclista. Tá? Muitas vezes, o motorista acha que o ciclista está errado se estiver transitando na pista. O Código de Trânsito prevê isso, o artigo 58. Na impossibilidade de utilizar, por exemplo, uma ciclovia, uma ciclofaixa, o ciclista tem o direito de utilizar o bordo da pista. É direito dele. Então, falando especificamente de atleta, o atleta não pode utilizar a ciclovia para treinamento, por uma questão de limite de velocidade. Então, na própria beira-mar que você citou no início do programa, se tiver um atleta em treinamento, ele vai utilizar a pista, obviamente no canto direito, né, no bordo da pista, e não a ciclovia. Então, às vezes, por falta de conhecimento do motorista, ele vai acabar buzinando, vai acabar criando uma situação de conflito, porque ele acha que o atleta deveria estar na ciclovia, e isso não é correto. Olha só, muita gente não sabia disso, né? É importante, se me permite, a maioria dos acidentes que acontecem em rodovias, eu vou falar pelas rodovias, né? Justamente, pequenos acidentes, justamente isso, o desconhecimento do condutor, do espaço, da distância lateral que ele tem que deixar do veículo dele para esse atleta que está próximo ao bordo da pista. Como falou o triatleta, realmente o Código de Trânsito prevê isso, é um veículo como o qual ele pode usar a faixa tranquilamente, a faixa de rolamento. Sim. O detalhe é que o condutor, num veículo em que imprime uma velocidade maior, ele tem que deixar essa distância lateral quando fizer a ultrapassagem, que essa manobra de ultrapassagem ela vai acontecer em virtude da velocidade ser menor do ciclista, mas o espaço tem que ser maior, tem que ser 1,5 m do veículo que ele está conduzindo para a bicicleta que está no bordo da pista. Eu gostaria, se você me permite, claro, aproveitar essa oportunidade para algumas colocações com relação a esse grupo de ciclistas, porque o que nos preocupa não é o atleta, aquele ciclista que está acostumado a pedalar, que ele já tem uma noção com relação a isso. O espaço dele. Hoje, em Florianópolis, o que nos preocupa muito é o atleta de final de semana, é o que comprou a bicicleta, como você falou, começou a gente estava falando, começou a mudar o seu estilo de vida e que tenha essa ideia de que ele está num veículo que é mais vulnerável que os outros. Então, a ideia do condutor de protegê-lo, do condutor do veículo que está transitando de protegê-lo, ela é real, a gente já comentou aqui, é obrigação do condutor. Claro. Mas o ciclista ele também tem obrigações com relação à forma de se portar. Uma mudança de direção, ele tem que transitar na mesma direção dos veículos que estão naquela via. Ele tem que se preocupar com relação a não andar 4, 5 ciclistas ao lado. Muitas vezes já aconteceu de ciclistas se chocarem e esse ciclista vir para a pista de rolamento ser atropelado. Mas olha só, você está falando tantas informações que muita gente, eu garanto, que não sabe, né? Desconhece esse tipo de informação, essas regras e tal. É importante, se tu me desculpa, assim, é só para a nossa angústia aqui, claro. É porque a gente vê às vezes o ciclista em horários impróprios, horários de esse ciclista que tem essa opção de pedalar, procure horários
que não tenham tanto fluxo alto, que seja bem sinalizado, roupas chamativas, verde, limão, amarelo. A gente vê muita gente transitando com totalmente de preto, entendeu? Então é complicado isso para o condutor do veículo, né? Visualizar esse ciclista. Outro detalhe que a gente vê, a condição da própria bicicleta. A gente já viu ciclistas fazendo reparo na faixa de rolamento ou na faixa de rolamento não, no acostamento. E você sabe que num acidente, numa parada brusca, os veículos tendem a pegar o acostamento. Verdade. Então, assim, como ele bem falou, existe muitos deveres ao ciclista para tornar essa condição dele, que é extremamente vulnerável, segura. Então é importante que a responsabilidade também seja colocada no ciclista. E não é a hora, então, de fazer uma campanha, por exemplo, Fabiano, uma campanha mesmo, nas rádios, em televisão, em jornais e tal, meio que para educar esses ciclistas que não têm conhecimento, que eu acho que é o que precisa, é a informação circular, né? Na verdade, é educar os ciclistas e os motoristas, né? E principalmente os motoristas, exatamente. Todos têm que estar sabendo qual é o seu limite, né? Sem dúvida. Antes que comente, só fazer dar um exemplo bem simples do que o tenente comentou. Muitos ciclistas andam na contramão. Isso é um absurdo. Eles acham que é mais seguro. Além de ser proibido, é muito mais perigoso. Então, são detalhes simples que você pode preservar a sua vida se você seguir. Exato. Então, você, Fabiano, sobre as campanhas. Você perguntou especificamente sobre campanhas. Isso. Eu estou aqui especificamente no ativismo em prol da bicicleta, que é uma parte do ativismo em prol de uma cidade mais humana. Já faz 9 anos, vai completar 9 anos agora, este ano. E nesse meio tempo foram feitas diversas campanhas. O problema é que elas são campanhas pontuais. Elas não são campanhas que englobam os jovens, são campanhas que têm uma duração limitada e uma efetividade que beira a nula. Nós tivemos campanhas em diversos meios, diversas mídias, e simplesmente elas educam, tem ajudado. Não vou dizer que não tem ajudado, só que ainda é muito insuficiente. Por isso eu acho assim, primeiro, você tem que educar o ciclista? Sim, tem. E para isso tem 2 projetos bem bacanas na cidade, que são o Bike Anjo, que ele ensina pessoas que têm alguma dificuldade, tanto a como se portar no trânsito, quanto as primeiras pedaladas, quanto a rotas mais seguras. Mas mais ainda, nós temos o projeto Bicicleta na Escola, que está sendo modelo para todo o país, que já ensina a criança, já na escola, quando ela tem aquele ímpeto pela liberdade que a bicicleta proporciona para ela. Não podemos esquecer, o caminhar e a pedalar são as únicas formas de mobilidade individual para todas as pessoas até 18 anos. Certo. A única forma de mobilidade individual para todos os jovens e crianças é o caminhar e o pedalar. Então, a bicicleta dá a liberdade para essas crianças e isso está sendo inserido já na escola através de alguns projetos, através de, infelizmente, poucas pessoas. Então, se quer educar o ciclista, já educa na escola. E não vai se educar apenas para andar de bicicleta. Com isso já trabalha toda a questão do planejamento, toda a questão do trânsito. Mas principalmente, tem que ser também educado e focado em quem tem o potencial de causar o dano. Ou seja, condutores de veículos, automotores. Por favor, se me verem, passem a 1,5 metro de mim, reduzam a velocidade. Beleza? Alexandre, se me permite, nós tivemos uma experiência muito rica, iniciada em 2013 com o IPUF, que foi a ciclofaixa de lazer de Coqueiros. Conseguimos implantar um trecho equivalente ali a uns 5 quilômetros, 5, 6 quilômetros, que vinha desde lá das Pedras de Itaguaçu e se estendia até a beira-mar continental, que inclusive tem um trecho de ciclovia ali também, que era bom lembrar que além das outras que você citou, verdade. ainda tem um bom trecho de ciclovia ali, cerca de 2 quilômetros de ciclovia. Certo. Essa ação da ciclofaixa, o foco dela é mostrar que pode haver harmonia, tá, entre esses modais de locomoção. Nós conseguimos nos apropriar de parte da pista, com cones, com a ajuda da Guarda Municipal e monitores na época que colocamos nesse trabalho. Sim. E temos uma resposta muito positiva. É uma coisa que está instituída na cidade e não se consegue tirar mais. Tá lá. E ajuda a educar essa relação, esse convívio que precisa ser mais harmonioso. Eu acho que temos que tirar o foco, isso também vale para o planejamento urbano, para a mobilidade urbana, tirarmos o foco do veículo. Nós precisamos ter políticas públicas
que foquem nas pessoas. Exato. Não podemos mais planejar cidades como se planejava nos anos 70, nos anos 80. Nós temos que ter foco nas pessoas. Você falou essa questão da harmonia, tem uma mensagem aqui do Fabrício Barcelos, ele pergunta o seguinte: a situação vai melhorar, ele faz uma afirmação e uma pergunta. A situação vai melhorar quando conectarem a ciclovia da Via Expressa Sul com a da Beira-Mar Norte. A Prefeitura tem planejado essa obra? Ontem, por coincidência, teve a apresentação aqui do José Mendes, da requalificação do José Mendes. Uhum. O que acontece? Que é aquela via que fica ao lado Exatamente. Era a principal via de acesso ao sul, né? Com a construção dos túneis, essa via ficou numa situação muito mais tranquila. Né? Hoje temos ali o transporte urbano passando e temos um belo projeto que já vem sendo desenvolvido há algum tempo pelo IPUF e está sendo debatido e apresentado para a comunidade. Ontem, inclusive, foi levado as últimas alterações dele baseado na reunião anterior, né? E ele conecta, então, né, tem a possibilidade de conectar a ciclovia da Via Expressa Sul à Beira-Mar Norte, faltando um pequeno trecho aqui que eu acho que seria muito simples de se resolver, que é o trecho onde está ali o Centro-Sul, a Casan. Junto no projeto. Exatamente. Ele faz menção. Apenas para completar, Sim. falta, para juntar até o Campeche, falta 200 metros exatamente no elevado trevo da Seta, entre a costeira do Pirajubaé e o Imperatriz, lá no começo da fazenda do Rio Tavares. Certo. Agora o seguinte, essa questão do espaço que a gente está comentando aqui também no debate sobre em Floripa, passa também pela questão dos acidentes que têm acontecido. A gente tem visto aí, por exemplo, nesses últimos meses, agora no final do ano, tivemos a morte acidental do jornalista do Roger Bittencourt, ele que já estava engajado nessa questão do ciclismo já há um bom tempo. Tivemos também a Simone, uma moça que queria simplesmente pedalar, queria simplesmente mudar de vida, ter um estilo de vida diferente, acabou morrendo também. E a gente viu no início do programa o exemplo da Luciana, aquela moça que falou justamente que ela começou a mudar o estilo de vida dela porque percebeu uma melhora. Olha só essa reportagem então. Uma das maiores incentivadoras da Luciana é a Elisa. A colega de trabalho começou a pedalar por causa de dificuldades financeiras e hoje virou o principal meio de transporte. Não sinto necessidade do carro, uso a bicicleta para me locomover pela cidade toda. Elas e mais outros ciclistas que se reuniram aqui não têm apenas em comum a paixão pelo veículo. Eles estão cansados de tanta imprudência no trânsito. Mais uma vez, nós estamos protestando, reivindicando segurança no trânsito. Mais uma morte que não foi acidente, foi pelo descaso do poder público, pela irresponsabilidade e imprudência na direção e pela impunidade que nós temos instaurada hoje na cidade. Juntos, os ciclistas saíram do centro da capital em direção a Canasvieiras. Quase 20 quilômetros de pedalada em homenagem a Simone Bride. Ela era funcionária de um restaurante e seguia de bicicleta no caminho de volta para casa quando foi atingida por um carro. O acidente aconteceu no fim de janeiro. A morte da ciclista foi a 7ª na SC 401 nos últimos anos. Em seu projeto original de duplicação, a rodovia já previa um espaço exclusivamente para os ciclistas, mas nunca foi efetivamente implantado. A fatalidade confirma a fama da SC 401 como a rodovia mais perigosa para se pedalar na capital. É a 2ª morte de ciclista na rodovia nos últimos 2 meses. O acidente envolvendo o jornalista Roger Bittencourt no fim do ano passado causou comoção em todo o estado. Ele pedalava pelo acostamento quando foi atingido por um carro e também há uma bicicleta fantasma em homenagem a ele na rodovia, perto da entrada de Jurerê. E isso é um alerta para a sociedade de que tem que mudar. Pois é, precisa mudar, mas todos nós também precisamos mudar também o nosso comportamento e às vezes a cultura também, né? Gostaria de perguntar aqui para o Cleiton Bortoluzzi aqui de Oliveira, o engenheiro do DEINFRA, né? Essa questão das rodovias, a SC 401, a SC 405, enfim, principalmente a 401, onde tem acontecido muito esse tipo de acidente, né? Existe um planejamento, por exemplo, muita gente diz que assim, aquela rodovia ela precisa ser encarada como uma avenida e não como uma rodovia, porque muita gente transita, principalmente os ciclistas. Sim. O que você pensa sobre isso e o que o DEINFRA está pensando em fazer naquela rodovia? Porque precisa mudar alguma coisa. Exatamente. Bom, ao longo dos anos, desde a implantação das rodovias, não só na capital, como as outras cidades também do estado, principalmente as que têm maior volume de tráfego, como em Criciúma, Joinville, Blumenau, a capital em si, então, com a 401, que é o nosso maior volume de tráfego hoje, da implantação dela como pista simples,
não existia essa questão do ciclismo, né? A política cicloviária. Não era tão comum e não existia tanto pela questão da população daquela época, quanto depois pela questão dos veículos também, que era um número muito menor. E mesmo nos anos 90, quando da duplicação da 401, também não aproveitou-se aquele momento para se inserir, então, um tipo de via específico para as bicicletas. Nós temos alguns projetos no DEINFRA, especificamente para a 401, em condições de ser implantados. Temos tratado com a Prefeitura, também com os órgãos que hoje estão acompanhando, principalmente a Secretaria, a Superintendência da Região Metropolitana, que hoje está acompanhando com o Planos, tem um projeto para isso. Nós temos um projeto a longo prazo, para o corredor de ônibus, para ciclovias, para passeios, de acordo com a necessidade de cada ponto. Mas esse projeto de longo prazo, ele já tem esse prazo? Em quanto tempo? Quantos anos? Nós temos prazo para... A nossa ideia é fazer por etapas. Como é um projeto amplo, um projeto grande, com um custo, inclusive, muito elevado, certo. Nós estamos tentando definir etapas e lotes para que sejam executadas essas obras. Já antes, né? Não precisava fazer a exatamente, obra de uma vez toda, só. É claro. Mas nós estamos trabalhando nisso, estamos planejando para que isso, ao longo desse ano, já inicie alguma etapa dessa obra na 401. Certo. Posso fazer um comentário, Alexandre? Pode, claro. Cleiton, me permita discordar em parte da tua colocação. A gente não pode esquecer que houve uma duplicação bem mais recente do acesso, da SC401, acesso de Jurerê até Canasvieiras. Certo. Naquela oportunidade, o DEINFRA, e isso é louvável, pensou em fazer alguma coisa para preservar os ciclistas. Exato. Infelizmente, o resultado não foi tão positivo. Talvez porque os ciclistas não tenham sido ouvidos. O que se fez na prática? Se colocou tachões no meio do acostamento, empurrando o ciclista mais próximo dos veículos. Então, até te faço um apelo. Se há a possibilidade de, pelo menos, já que existe um trabalho de médio e longo prazo, pelo menos a gente, a curto prazo, tirar os tachões do meio do acostamento e colocar no bordo da pista, isso já ajudaria bastante. Tá? Porque hoje a gente divide o acostamento com os pedestres, que ficam do lado direito, os ciclistas têm metade do acostamento para trafegar e muito mais próximos dos veículos. Aí a gente não consegue, e aí não é culpa do motorista, como colocou o tenente-coronel, de conseguir trafegar 1,5 metro de distância lateral dos ciclistas. Então, se no curto prazo o DEINFRA conseguisse, pelo menos, retirar os tachões e transferi-los para o bordo da pista, isso já ajudaria bastante. É possível isso? É possível. É claro que aquele trecho entre Jurerê até Canasvieiras foi feito digamos assim, um paliativo para aquele trecho que era um trecho novo. Não pôde se atender o trecho anterior até do Itacorubi até Jurerê, mas é esse trecho que nós pretendemos, nesse ano, já iniciar obras nesse trecho. A partir do elevado Itacorubi, com algum tipo de obra nesse sentido. Inclusive melhorando as questões ali de acesso ao bairro João Paulo, que vai também ter influência para os ciclistas também. Agora, você, por exemplo, Fabiano, acha que a SC401 ela precisa ser encarada, claro, como uma avenida mais movimentada para realmente respeitar esses espaços? Eu não tenho dúvida. Não tenho absolutamente nenhuma dúvida. A característica da SC401, primeiro, é uma rodovia que liga bairros. É quase que uma aberração urbana nesse sentido. Ela é uma via que tem comércios e serviços do lado. Então, ela é um ponto de origem e destino de deslocamentos. É uma rodovia que, na maior parte do trecho, não tem calçada, quase nenhum trecho tem ciclovia, e em 6 quilômetros tem ciclofaixa. Ciclofaixa, para um local onde a característica é 80 km por hora, a velocidade máxima é 80 km por hora, isso não se caracteriza como uma obra decente. Inclusive, nesse livro aqui, desculpa, Brasil não motorizado, a ciclofaixa da C401 foi colocada como exemplo do que não se deve fazer numa rodovia. É mesmo? Sim, está aqui nas últimas páginas. Como não se fazer. Certo. Quem é que escreveu esse livro? Foram várias pessoas, tem vários autores. Certo. Vários autores. E tem uma coisa que tem deixado muito preocupado os ciclistas em relação ao DEINFRA, são duas coisas. Há mais ou menos há 4 anos atrás, então já algumas gestões, houve um impedimento de ciclistas terem acesso a algumas obras dentro do DEINFRA, projetos. Isso foi uma coisa bem grave. A gente conseguia obras através de carteira política, carteiraço político. É uma coisa que espero que não aconteça mais. E recentemente nós tivemos 2 obras na 401 que simplesmente esqueceram da presença de ciclista. Uma delas é a terceira faixa, ali no cemitério da Avenida da Jardim da Paz.
e o outro é no trecho da Curva da Morte. Ali foi feita uma nova pista, foi feita uma ampliação no trecho subsequente. E, em tese, se for feito alguma coisa assim, a lei estadual e municipal e federal, Plano Nacional de Mobilidade Urbana, prevê que tem que ser priorizado a passagem de pedestres e a passagem de ciclistas. Então, assim, eu acho louvável que, a partir de agora, o DEINFRA pense também na questão do pedestre e ciclistas, mas essas obras são tão recentes, nos deixam uma certa descrença, que eu espero que o DEINFRA tenha toda a agilidade na ação para desfazer essa descrença perante os ciclistas. Bom, Fabiano, então, só respondendo ao teu questionamento, a tua afirmação, eu acho que o DEINFRA, nós temos que chamar todas as associações, os órgãos que têm interesse de participar. Nós estamos querendo trabalhar também com o IPUF, né, o IPUF e as secretarias da Prefeitura que são ligadas a essa questão, para nos ajudar também, para que nós tenhamos aí um projeto adequado à realidade de hoje, né? Essas questões da Curva da Morte, por exemplo, foi uma obra recente, realmente, que foi apenas uma mudança de raio para facilitar, para evitar que acidentes continuassem a ocorrer. Foi feita uma nova pista. Por fora, exatamente. Por fora. Mas não tinha espaço para uma ciclovia e mais um passeio. Nós temos que fazer desapropriações para isso. Então, essa terceira faixa também que foi feita ali, foi para a saída dos ônibus. Não há como fazer hoje um ponto específico e deixar toda a rodovia por fazer. Então, nós vamos fazer o projeto completo, que aí vai ser fora da pista, talvez com desapropriações que vão ser necessárias ali em toda a extensão, eliminando alguns acessos também que tem ao longo da SC 401. Próximo ao centro administrativo tem muitos acessos diretos na rodovia, vão ter que ser vias marginais. Depois a via marginal ciclovia, né, dividida, ciclovia de um lado ou de outro, ou só de um lado, dependendo do trecho da rodovia, e mais o passeio. Então nós queremos tratar a rodovia como um todo, não com pontos de 100 metros, 50 metros, que não vai ajudar em nada para o ciclista. Aliás, tem vários outros lugares aqui em Florianópolis, né, como por exemplo Morro da Lagoa da Conceição ali, que claramente não tem um espaço para ciclistas, e os ciclistas cada vez mais estão utilizando aquela rota ali para poder treinar também, ou mesmo fazer passeio, né? O nosso repórter até acompanhou, ele fez um acompanhamento desses lugares, não só do Morro da Lagoa da Conceição, mas em outros também, para mostrar para a gente como é que os ciclistas precisam andar por ali, às vezes até de uma forma bastante perigosa. Olha só. Por quase uma semana, nossa equipe acompanhou alguns ciclistas em várias regiões da ilha. Nosso ponto de partida foi a SC 405, região do Rio Tavares. Aqui os ciclistas dividem espaço com os carros, ônibus, com tudo. A pista é irregular, cheia de lombadas, um perigo para quem usa bike para treino ou como meio de locomoção mesmo. Muitas vezes, os ciclistas têm que usar a calçada, dividindo espaço com os pedestres. Tu tem que ficar cuidando dos carros, tem que descer, subir calçada, todos os dias é um risco. Agora o desafio ainda é maior. Lagoa da Conceição, infraestrutura zero para os ciclistas. Subir o morro então, tem que ter coragem, além de preparo físico. Se não tem acostamento, muito menos ciclovia. E o jeito é andar no meio da pista. Pois é, aí claro a gente volta à questão do planejamento. Florianópolis não foi pensada para absorver esse número grande de ciclistas agora que estão utilizando, né? Quer dizer, a cidade sempre privilegiou o uso do carro, né? Fernando, por exemplo, é possível você agora, com a cidade do jeito que está, você conseguir replanejar, na tua opinião, como triatleta, como uma pessoa que sempre utiliza esses espaços? Na verdade, a gente não pode esquecer que bicicleta sempre houve, né? Exato. Não é que a bicicleta está entrando agora como meio de transporte e tudo mais. É óbvio que quando a gente fala de infraestrutura, como foi bem colocado aqui no debate, envolve planejamento, envolve investimento e é um trabalho de médio e longo prazo. Mas eu acho que em paralelo a isso, a gente pode começar sim, e aí é mais de curto prazo, trabalhar na questão da conscientização, na inversão de papéis, os motoristas se colocarem no lugar dos ciclistas e vice-versa. Isso sim traz resultado e a curto prazo. O pessoal do IPUF, por exemplo, já tem esse planejamento também de integrar. A gente estava conversando no primeiro bloco justamente sobre isso, né? Mas agora tentando aprofundar o que o IPUF realmente está fazendo em termos de projeto, e também o DEINFRA, né? A gente já vai saber como é que está. O IPUF tem vários projetos que envolvem as ciclovias na cidade. Ciclovias, ciclofaixas. Mas vou na linha do Fernando e coloco que não adianta apenas construir essa infraestrutura. Nós temos um processo de conscientização, né, de humanização das cidades, de requalificação dos espaços urbanos. O cidadão ele precisa se apropriar do espaço urbano, que é a rua.
Nós temos um outro projeto bem interessante, não conseguimos implantá-lo por uma questão operacional, que é uma zona de baixo tráfego, né? A Zona 30. Isso existe em várias cidades já no Brasil e já é bastante antigo no mundo. Elegemos a Lagoa da Conceição, o centrinho da Lagoa, por ser um ícone de beleza, de convívio, né? É um espaço naturalmente já apropriado pelo cidadão como convívio. Talvez o Ribeirão da Ilha, né, numa requalificação que em breve estará sendo lançada lá também, pode, né, receber essa Zona 30. Então, o que seria? Uma zona de baixa velocidade, onde nós faríamos a requalificação de calçadas, com o espaço para o ciclista, para o pedestre, e nada muda, já é uma zona onde o veículo tem que andar em baixa velocidade. Estudos mostram que é necessário nessas vias onde existe esse convívio mais intenso do veículo com o pedestre, que a velocidade seja baixa. A partir de 30 km por hora, nós temos gráficos que mostram qual é o dano ao ser humano, né, de um atropelamento. Exato. Quando chega a 70 km por hora, é 100% fatalidade, né? E aí tem números que mostram as faixas etárias mais atingidas, os idosos, por exemplo, as crianças, são números assustadores. Então, o IPUF tem alinhado, sim, projetos, né, que contemplam principalmente essa questão da humanização, da requalificação e da apropriação do espaço público. Isso só traz melhoria para a cidade. Mas para sair do projeto, entrar na prática, falta muito tempo? Não, algumas coisas, como o Fernando colocou, são planejamento. Aí precisamos de médio e longo prazo. Uma infraestrutura realmente pesada de ciclovias necessita realmente um prazo mais longo. Ações como essa, ações efetivas como essa, são de curto prazo. Temos que buscar recursos, né, estamos vivendo uma crise, temos dificuldade de ter recurso para isso, mas vamos conseguir, assim como conseguimos para a ciclofaixa de Coqueiros, buscamos também auxílio na iniciativa privada para poder viabilizá-lo, também temos que correr atrás disso para viabilizar essas ações. Claro. São importantes para o município. Tenente Coronel, você tinha pedido a palavra? Sim, eu gostaria de aproveitar o tema, né? A gente está falando de ciclista, mas eu não posso deixar passar com relação a todos os envolvidos no trânsito. A gente está sofrendo bastante com relação à bebida alcoólica, nós estamos sofrendo com relação ao excesso de velocidade, a imprudência está virando regra nas nossas rodovias. A gente tem uma série de acidentes que poderiam ser evitados, porque são acidentes relacionados a essa imprudência. É ultrapassagem local não permitido, transitar, ultrapassagem em cima de pontes elevados. A gente está vendo isso como vamos dizer, uma manifestação da nossa sociedade em não seguir regras, em ter essa vontade de infringir as regras. Eu acho que essa ideia, esse costume, o que está hoje no trânsito é um reflexo do que a gente está vivendo na nossa sociedade. São os ciclistas buscando o espaço deles, são os motociclistas buscando o espaço dele, é o pedestre buscando o espaço, são os números crescentes de acidentes graves. Quer dizer, cada um buscando o seu espaço, mas ninguém querendo Mas ninguém se respeitando, é isso Exatamente. Que eu gostaria de chegar. A gente está vivendo uma crise de freios morais, nós estamos esquecendo de uma série de preceitos, né, da nossa sociedade, e o trânsito é o reflexo disso. O acidente com o ciclista na SC 401, o motorista estava embriagado. Então, e a gente, por finais de semana, a gente aborda 10, 12 veículos com os motoristas embriagados, sendo que há uma campanha com relação à embriaguez. Mas por que faz? Por que assume esse risco de fazer? Né? Nós falamos do Ribeirão da Ilha, onde a velocidade é baixa. Tivemos um acidente há pouco de um rapaz que atropelou 3 pessoas, né, no acostamento, totalmente embriagado, como foi apresentado. Então, mesmo que haja uma ciclofaixa, mesmo assim, o motorista que está lá embriagado, ele ainda pode Eu gostaria até de fazer o que eu coloquei totalmente embriagado do rapaz, lógico que tem que fazer os testes, né? Vou corrigir aqui até que seja julgado, mas as aparências trouxeram para que ele estava embriagado. Então, eu entendo a angústia de todos aqui, nós que trabalhamos todos os modais, nós que atendemos vários e vários acidentes,
nós que preparamos, quando se aproxima um feriadão, a gente fica preocupado, a gente tem que fazer um planejamento, botar o nosso pessoal horas e horas a mais, trazer gente da folga para tentar coibir. E aí a gente vê que os números não baixam, eles só aumentam e a gravidade do acidente aumenta a cada dia. Então eu tenho uma preocupação com relação ao que foi colocado, da gente aumentar o número de ciclofaixas, fomentar o uso da bicicleta, nos traz uma preocupação, porque a gente sabe que é um veículo que é vulnerável no trânsito. Então, hoje, a situação de não ter essa condição física de uma ciclovia para que colocar o ciclista numa condição segura, dar uma segurança para ele, nos deixa preocupado, porque, lógico, não vai impedir mas as pessoas têm que minimizar os riscos. Claro. Hoje é um risco muito grande por tudo que a gente falou, pela essa consciência que não muda, essa mentalidade do brasileiro de beber. Tem feriado de carnaval, a gente já fica preocupado. Porque então, vai todo mundo beber, todo mundo dirigir. Isso é um reflexo da sociedade, né? Sim. Eu tive uma conversa recentemente com o capitão Davi, que fica na Polícia Rodoviária Militar da SC-401. Aliás, diga-se de passagem, essa temporada teve uma quantidade muito maior de blitz. Meus parabéns para vocês. E ele me comentou que as blitz não conseguem durar hoje mais do que meia hora. Por quê? Isso. Através das redes sociais, as pessoas começam a se comunicar e avisar a localização de uma blitz. Ou seja, a própria população acaba tendo uma atitude que vai contra ela. Porque numa blitz você pode pegar um motorista embriagado, você pode pegar um veículo furtado. Sim. Então hoje, por maior que seja a estrutura que a polícia monte para uma blitz, ela não consegue fazer mais do que meia hora. Nós utilizamos, às vezes, de artifícios de policiais ficarem monitorando grupos, redes, para identificar, então desfaz a blitz, vamos mudar para um outro local. E a gente tem informação de pessoas que fazem assalto, que vão passar ali aqueles horários, porque o planejamento de uma operação de trânsito, ela não é tão pontual como às vezes se imagina. Vamos fazer uma blitz na SC-401 e pegar todo mundo que sai de uma boate. Não é assim, é inviável a gente planejar isso. A gente planeja com uma série de ações para dar aumentar a sensação de segurança, impedir que marginais circulem entre bairros. Então, tudo isso tem relação com a blitz. E quando a pessoa, por uma rede social, avisa, informa de uma operação, é justamente o que ele falou. Está dando essa informação, ela está correndo a rede e todas as pessoas, seja ela bem intencionada ou mal intencionada, estão recebendo essa informação. Tá, daqui a pouco, a gente tem mais um intervalo, é isso? Temos mais um intervalo? Beleza, a gente vai ter que ir para o intervalo comercial agora, mas daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre essa questão cultural. Será que o respeito, ao ciclista tal é uma questão cultural? Precisa mudar a mentalidade e também a legislação? Daqui a pouquinho a gente volta então com Sou Bem Floripa, falando sobre os ciclistas. Voltamos já já.